É isso aí, pessoal. Voltando aí, a internet aqui tava foda, onde eu tava ali não tá dando pra ver nada. Beleza. Então, gente, vamos lá. Vamos passar rápido aqui a partir da regra 110 até a 120, beleza? Ficou faltando. A regra 110, tá? A gente estava falando da questão a questão da saúde, do tratamento psiquiátrico, né? E se tratando aqui de prisioneiro, como a gente fala aqui nas regras de Mandela, o termo prisioneiro ele remete no que a gente tem no Brasil ao preso e também ao internado, tá? A diferença é porque o preso no Brasil ele recebe uma pena e já o internado ele recebe a medida de segurança, tendo como estabelecimento penal o preso a penitenciária, a colônia agrícola, industrial ou similar, e ainda a casa do albergado, dependendo do regime que ele esteja. Já o internado no Brasil, como estabelecimento penal, ele possui o hospital de tratamento, o hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico ou o tratamento ambulatorial. Então ele tem um estabelecimento que é chamado Hospital de Custódia ou Tratamento Psiquiátrico, tá? E também temos a figura do tratamento ambulatorial. Aqui nas regras de Mandela, nas regras mínimas para o tratamento de prisioneiros, tudo isso aqui está vinculado à questão do prisioneiro, tá? Então, o prisioneiro tratado em nível de direitos humanos para o Brasil é o preso e o internado, tranquilo? Quando se falar de prisioneiro para as regras mínimas para o tratamento de prisioneiros da ONU, chamadas desde 2015, né, a partir da reforma de regras de Mandela, por ter passado por essa reforma na África, fazendo uma referência a Nelson Mandela, líder africano que ficou preso, tudo tal. Essa ideia era um pouquinho distinta, tá? Ficar de olho. Prisioneiro aqui engloba o que a gente tem na LEP de preso e internado, tá? Ficar de olho. Na LEP eu tenho o executado, que é quem está sendo executada. A LEP, essa LEP é executada por meio de uma pena ou por meio de uma medida de segurança. E aí eu tenho o preso que recebe pena, que pode ser um preso provisório ou que pode ser um preso sentenciado, tá? Tranquilo. Então, o preso provisório, né, ele não recebeu uma pena ainda, porque ele não teve uma sentença, mas ele já tem a restrição da liberdade em virtude da prisão provisória. Assim, a LEP abarca a proteção desse indivíduo, ok? E já o internado é aquele que está lá no hospital de custódia de tratamento psiquiátrico ou também ali no tratamento ambulatorial, beleza? Então a regra 110 fala sobre essa questão, que pode haver participação de entidades, né, apropriadas para lidar com a questão do tratamento psiquiátrico, beleza? E já os presos sob custódia e ao aguardando julgamento, que aqui seria o que a gente conhece como preso provisório. Só um minutinho. Então, voltando. O que a gente está chamando de presos sob custódia ou aguardando julgamento são indivíduos presos ou detidos sob acusação criminal e ainda não tem contra si uma sentença, tá bom? Esses presos são chamados presos não julgados, tá? Então, as regras de Mandela, eles não denominam como presos provisórios. Eles chamam de preso não julgado, ok? E ele diz aqui no ponto 2, na regra de número 110/11, aliás, já aqui, né? A gente fala sobre a questão da presunção de inocência, tá? Essa presunção de inocência vai até o trânsito julgado, ou seja, aquela sentença contra a qual não tem mais recurso. No Brasil, havia uma discussão muito grande se tinha que chegar ou não no STF essa questão do trânsito julgado, e aí veio uma decisão aí, que eu não tenho o número agora de cabeça, onde o STF permitiu que a execução provisória da pena, ou seja, a partir do colegiado em segunda instância, já admite a execução provisória da pena, tranquilo? Ficar de olho nisso aí. Legal. A regra de número 112, ela diz que
sobre a separação, né, desses presos não julgados. A separação do preso provisório, tá? Que nós temos lá no artigo 84, aqui é chamada separação do preso não julgado. Tá? Esse preso não julgado é o que a gente tem lá no artigo 84 da LEP como preso provisório. Ficar de olho nessa separação. Na regra de número 113, ele fala sobre a questão de dormir sozinho, tá? Salvo questões climáticas, beleza, e também adequação cultural. Fora isso, ele deve estar sozinho, né? Até para evitar morte, esse tipo de violência aí. E ainda na 114 fala que esses presos não julgados vão, quando quiserem, e eles tendo condições, de trazer o seu alimento de fora para dentro do sistema, tá? Isso é permitido aqui nas regras de Mandela. Na LEP não tem essa previsão. 115 diz também sobre o uso das suas próprias roupas, tá? Tem isso, inclusive, citei ontem, que se você levar o preso algemado com o uniforme prisional no julgamento no júri, pode gerar nulidade, tá? Temos essa situação aí. Ficar de olho nesse negócio aí. Beleza. Eu tenho uma regra de número 116 que fala da questão do trabalho, que esse preso não julgado, ele não é obrigado ao trabalho. Olha que loucura. Fique de olho nisso, porque lá na LEP a gente tem uma figurinha lá diferente. O que nós temos na LEP? Lá na LEP a gente tem a situação que... Cara, eu estou andando extremamente devagar. Dá para você melhorar o passo aí. Olha só. Lá na LEP, como é que está a situação? O condenado, ele está obrigado ao trabalho, né? O condenado é obrigado ao trabalho. Já o provisório é facultativo ao trabalho. E quem também não se submete ao trabalho, o preso político. Lá no finalzinho da LEP tem essa figura lá, tá? Aqui ele está dizendo o seguinte, que o preso não julgado, que seria o provisório lá da LEP, não é obrigado ao trabalho. Beleza? Tranquilo. 117 fala o seguinte, que o preso não julgado, que se tiver permissão, com seu próprio dinheiro, ou seja, as suas expensas, né, com seu próprio custo, ele pode comprar livros, materiais, né, culturais, questões também em papelaria, tá bom? E na 118 diz que ele pode receber visita e ser tratado pelo médico próprio. A gente tem isso também na LEP, né? A LEP fala que a regra da saúde inicial é a intra-estabelecimento, se tratando ali de regime fechado, por exemplo, e o uso do sistema público de saúde quando o sistema prisional não der conta. E também admite, salvo engano, no artigo 43, né, salvo engano é isso, 43 do ADALEP, a permissão do médico particular. Aqui também trouxe isso, tá, para o preso provisório. Lembrando que engloba dentista. A regra 119, o que ela tem para nós? Vou colocar aqui. Que todo preso tem direito a ser imediatamente informado das razões da sua detenção e sobre quaisquer acusações que pesem contra ele. Isso a gente já tem na Constituição. O nome disso, teoricamente chamado, é o aviso de Miranda, né? Que ele tem direito a um advogado, a fazer contato com a família, aqueles chamados avisos de Miranda, né? Que são conhecidos, esse aí, na teoria aí do direito, beleza? Ele está dizendo, então, se ele for ali retirado sua liberdade, vou passar um carreto aqui, se tiver retirado sua liberdade, ele deve ser avisado por que motivo está acontecendo, o que levou isso a ocorrer, tranquilo? Ficar de olho nisso aí. Se um preso não julgado não tiver advogado de sua escolha, e se for designado um defensor pela autoridade judicial ou outra autoridade, em todos os casos em que os interesses da justiça requeiram, sem custos ao preso não julgado. Então, galera, é o seguinte, o preso não tem advogado, vai ser designado um defensor e ele não vai pagar por isso se ele... Aqui, agora, na LEP, no Brasil, ele não paga advogado se ele não tiver condições. Se ele havendo condições, ele precisa ser hipossuficiente. A defensoria vai fazer essa leitura. Outro detalhe, galera, ó, uma diquinha aqui, para quem está estudando mais profundo em processo penal. Inclusive, uma vez aí, quando eu reprovei na OAB, antes da minha aprovação, eu errei uma questão dessa. O preso estava lá e o advogado do preso desistiu. Ele tem que comunicar isso 10 dias antes. Ele não fez.
E ele foi, não, ele pegou e desistiu, comunicou 10 dias e desistiu. E aí o juiz foi lá e designou o defensor público. Aí foi errado, tem uma nulidade, porque se o advogado sai da proteção, sai da defesa ali, né, daquele cliente, caberá àquele cliente, ou seja, mesmo preso, escolher quem vai ser seu advogado. Não poderia ser diretamente designado o defensor, mesmo sabendo da qualidade profissional dos defensores públicos do país. Eu tenho o prazer de ter amizade com o defensor Pablo, um cara de um conhecimento aí notório, entendeu? E assim, gera uma nulidade em virtude da questão da ampla defesa e do contraditório. É essa que é a ideia, beleza? Então, para o Brasil, designar um defensor público para o preso sem falar com o preso, isso gera nulidade porque prejudica a defesa dele, beleza? Tranquilo. Regra de número 120. O que você tem que ficar de olho aqui? Um minutinho. Olha só. Diz o seguinte, que as premissas e modalidades que regem o acesso ao preso não julgado ao seu advogado ou ao defensor público, para os propósitos de sua defesa, serão regulados pelos mesmos princípios estabelecidos na regra de número 61. Então, vamos dar uma voltada lá na regra 61, para ver que princípios são esses. Gente, são 120 regras, muita coisa para a pessoa lembrar de cabeça. Tem que fazer uma leitura genérica e ficar com o grosso disso na mente, entendeu? Ó, ele fala disso, que não deve ter censura, e ele tem o princípio da confidencialidade, tá? Ele tem direito de ter conversas com o seu defensor, seu advogado, de maneira confidencial. Essa aqui é a ideia, beleza? Ficar de olho aqui. Deixa eu ver aqui. 119, beleza. Ficar de olho, o curso do lugar. Na 120, o princípio da confidencialidade. Vou até colocar aqui. Confidencialidade. Beleza. E o ponto 2 dessa regra diz o seguinte, que o preso não julgado deve ter à sua disposição, sempre que solicitar, material para escrever, a fim de preparar documentos relacionados à tua defesa. Tá? Então, quando o preso pedir uma carta de petição, ele tem uma tal de folha de petição. Tem uma folha de petição, tem direito a ter uma folha, uma caneta, para ele fazer um rascunho do que ele almeja, até para quando chegar o defensor e o advogado, né, para que ele possa falar ali. Essa é a ideia. E tem algumas questões dentro da lei que admite que o preso faz o pedido diretamente, né? Aí é uma figura do chamado princípio do ius postulandi, né? Que nós temos lá na Justiça do Trabalho e no Juizado Especial Cível até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. E também alguns pontos da lei também tem essa figura, tá? Regra 121 diz o seguinte, que os países onde a lei permite o encarceramento por dívida ou por ordem de uma corte sobre qualquer outro processo criminal, os indivíduos presos por estes motivos não devem ser submetidos a maior restrição ou severidade do que o necessário para garantir a sua custódia segura e a boa ordem. O seu tratamento não será menos favorável do que aquele aos presos não julgados. Então ele vai ter o mesmo tratamento ali do preso não julgado, que seria o preso provisório. Tá? Qual a ideia, pessoal? O Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela preconiza a vedação da prisão civil por dívida, né? Exceto, né, a gente sobrou no Brasil a pensão alimentícia. A nossa Constituição ela permite 2 tipos de prisão civil por dívida. Aquele do depositário infiel e inexcusável ali de pensão alimentícia. Então, hoje, a única que prevalece é a questão da pensão alimentícia, tá? A súmula, não sei agora, fugiu o número da súmula, a do STF, que diz que é ilícita a prisão civil por dívida do depositário infiel. Então, não pode, tá? Quando ele fala que é ilícita, é porque está no campo da moral, né? Que a legalidade que está no campo da lei não está escrito isso.
Né? A Constituição permite, pela Constituição está lá dizendo, eu posso prender por dívida aquele que não pague, por exemplo, o seu carro, e contra aquele que não paga a pensão alimentícia. Isso pode acontecer, está na Constituição. Mas eu tenho uma convenção de direitos humanos que o Brasil adere, só que ela não tem valor de Constituição, essa convenção. Porque o valor da Constituição hoje é só a Convenção de Pessoa com Deficiência. A Convenção Americana estaria com valor acima da lei e abaixo da Constituição, supralegal. Mas, mesmo assim, o STF entende que, por tratar da dignidade da pessoa humana, a prisão civil por dívida, ela não está prevista, beleza? Salvo a da pensão alimentícia. Olha que doideira. Está na Constituição escrito. Vê a Convenção Americana e disse não. Tem uma súmula do STF que diz é ilícita a prisão civil do depositário infiel, beleza? Permanecendo só a da pensão alimentícia. É assim que está a situação hoje. Fica de olho nisso aí. Galera, então essa que é a ideia. Não tinha mais nada aqui sobre as regras. Acabou isso aqui. Essa que é a ideia. Tá? Então são 121 regrinhas. Coisa pra caramba para a prova do AGPEM de Goiás. E outro detalhe. Dessas regras todas do AGPEM, são 4 questões, deve vir pelo menos uma das regras de uma delas, tá? E o AGPEM DF também deve cobrar, como o DEPEN também cobra, tá? Então quem está dando pro AGPEM de Goiás, já firma para os outros AGPEM dos outros estados, e também para o AGPEM DF, e também para o Departamento Penitenciário Nacional. Tranquilo? Essa que é a ideia aí. Então, gente, era só para passar uma revisão aí sobre esses pontinhos aí das regras de Mandela, as regras mínimas para o tratamento de prisioneiros da ONU. Essa regra, ela tem valor de norma constitucional? Não tem, tá, pessoal? É o seguinte, em se tratando de direitos humanos estando validadas dentro do nosso país, elas têm valor supralegal acima da lei e abaixo da Constituição. Em nível de Constituição, por ter sido aprovado pelo quórum qualificado de votação em 2 turnos nas casas legislativas, ou seja, Câmara e Senado, por 3/5 dos membros de cada casa, é a Convenção de Pessoa com Deficiência, o protocolo daquela convenção, e recentemente, em virtude do decreto que se aperfeiçoou com o decreto presidencial do Michel Temer, nós tivemos também o Tratado de Marrakech, que lida com a deficiência visual, tá bom? Essa que é a ideia. Vai dar certo aí, vamos pra cima e aprovação. Gente, não vamos parar não. Firme? Tranquilão. E hoje aí, ó, quem quiser pegar uma aula de ECA, eu não sei se eles vendem aula avulsa lá, mas tenta. Lá no IAPLE, na Ceilândia, ali a partir das 19h15, a gente está lá, falando lá sobre ECA, resolvendo muitos exercícios e fazendo o fechamento finalzinho dessa matéria lá. Valeu!